Crom, eu nunca rezei pra você antes. Eu não tenho jeito pra isso. Ninguém, nem mesmo você vai lembrar se fomos bons ou maus. Por que lutamos ou por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Crom. E atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender, então vá pro inferno! Shibify Conan. Não é exatamente Conan, já vou avisando já de cara. Mas hoje a gente vai falar da HQ, da Graphic Novel, deste gibizão do Crom. E o Crom, né, é o deus, a divindade que o Conan segue. Por isso eu tomei essa liberdade, né, de deixar essa HQ tipo como parte do nosso reading order de Conan, como parte da saga de Conan. E eu acho que casa bem, porque ela não é cronologicamente alinhada com Conan, né? Mas ela pode ser lida a qualquer momento e também faz parte, né, da Mythos, onde a gente está. E a Mythos segue a ordem cronológica estabelecida pela Dark Horse Comics, né, que fez um guia de leitura. Então eu achei até bacana a gente colocar essa graphic novel do Crom aqui no meio. Então vamos para a história. Na Espanha, o Crom se dá por um desafio pelos autores Rauli e Juanfra. É verdade, né? Teve um desafio, sim. Mas assim, esse desafio rola corriqueiramente, periodicamente entre os autores lá para eles fazerem essas histórias entre si, tá? E, no caso, né, teve o desafio do roteirista, do desenhista, né? Para o roteirista fazer uma pequena história, né, de origem do Crom, para que o Juanfra pudesse desenhá-la. E, gente, essa história ela vai começar com um teor um pouquinho pesado, tá? Porque de cara a gente já vê que o Crom, ele é um traidor. Ele não tá afim de seguir os preceitos dos seus semelhantes. Por exemplo, dá a entender que há batalhas e o Crom vai no sentido contrário. Ele é um traidor do seu povo. Tem outra cena que uma mulher grávida vai chamá-lo de marido e ele dá as costas. Então, logo de cara, a gente vê que a gente não tá seguindo um herói. Sabendo que o Crom vai se tornar um deus no final da HQ, isso não representaria um herói, né? Nem todo deus é bom, nem todo deus é um herói. E eu vou falar um pouco mais da mitologia do Crom lá pro final, mas isso é de suma importância, onde o autor, ele tá afirmando, ó, eu sei muito bem quem é Crom. Eu não vou romantizar o Crom para fazer uma historinha bonita para vocês. Eu vou contar honrando todas as características, entre aspas, qualidades que o Robert Howard criou para esse deus, né? Nesse mito de origem. Então eu achei assim super propício, super bem encaixado e já me comprou de início da HQ, tipo, falando, ó, tá, esse cara, ele manja de Conan e eu posso ficar aliviado. Estabelecidas essas características, gente, a gente vai embarcar numa jornada aventuresca. O Crom vai viajar, perspassar, enfrentar cada desafio maluco nesta HQ. E isso seria o resumo de 90% da HQ, que é o Crom invadindo lugares inóspitos, enfrentando criaturas místicas além da vida, por exemplo, golems, dragões, lagartos gigantes. Ele vai decapitar bruxas, né? Então a HQ em si vai ser o Crom viajando e enfrentando esses perrengues antes da Era Iboriana. Lembrando, é o mesmo universo de Conan, mas é muito anterior a Conan. E o próprio Howard, né, já tinha pensado numa era antes do Conan, que hoje a gente chama de Era Turiana, né, que é do Rei Khal. Mas esse mundo também é anterior às aventuras do Rei Khal. Tanto que tem nomes aqui que você nunca vai ver lendo os livros do Rei Khal ou do Rei Conan, né? O autor diz num prefácio aqui que ele pega esses nomes de subscritos de histórias mal acabadas pelo Howard. Depois que o Howard morre, esses manuscritos, rascunhos,
e coisas que o Robert Howard ia jogar fora, eles foram publicados como patrimônio da memória de Howard, né? Então muita gente teve acesso a isso, e é isso o que o autor vai falar. Eu vou nomear as coisas pegando do lixo do Howard, que ele não usou nas suas histórias, para usar na minha, né, de origem do Crom. Então é muito legal isso, tá? O Crom tem um objetivo, assim, bem sagaz. Então, no começo da aventura, ele já está com a espada. Então, a gente pode induzir que quando ele conseguiu a espada, ele conseguiu a receita de se tornar um deus. E é por isso que ele larga o seu povo, ele larga a sua família. Então, todas essas aventuras, ele vai conseguir um amuleto novo, mágico. Seria a coroa, a túnica, o amuleto, né? E a cada aventura que ele passa, ele vai ficando mais poderoso. Tanto que tem uma página aqui dele enfrentando um exército sozinho. Um homem contra um exército. Cara, é muito pica. Mas muito legal. E a última parte dessa aventura vai ser onde ele vai encontrar deuses antigos. E esses deuses antigos já estão em repouso. Dá a entender que 3 dos 4 deuses que ele encontra já assim estão mortos, né? Cada deus representando uma parte da natureza. Gente, muita atenção aqui agora. Muita atenção aqui agora. O Howard, ele é um excelente cronista de civilização. Ele adora estudar civilização. Então, tanto no Rei Call e no Conan, ele adora falar assim, primeiro vem o selvagerismo, depois parte para o barbarismo, né? E depois a humanidade evolui para a civilização. Mas vai ter em algum momento, né, que a civilização entra em colapso e ela retorna, ela regride para o barbarismo. E o barbarismo sempre vencerá, né? Então o Howard, ele adora esse tipo de estudo de macropsicologia, por assim dizer, vamos. E também tem uma coisa que ele diz, né, que assim que a humanidade vai evoluindo, os seus deuses vão evoluindo também. Então ele parte da premissa, né, que os povos selvagens, ele tem seus deuses calcados na natureza. Então esses deuses antigos que ele encontra, né, é uma deusa da água, é um deus da terra, outra deusa do vento, né? E aqui a gente já vê que a humanidade está evoluindo de um selvagerismo para um barbarismo, logo a humanidade precisa de outros deuses. Por isso, esses deuses antigos já estão decrépitos, já estão apodrecendo, já estão em repouso, para não dizer morte. E o único vivo é o do fogo, o deus do fogo. E ele também já está sentadinho, não se mexe mais, né? Tanto que o Crom vai atacar ele e ele não vai revidar. O que o autor quer dizer com isso? Gente, assim, é um subtexto lazarento lá das páginas de Conan, e esse autor aqui, ele pegou essa parada e trouxe pra cá na origem do Crom, que eu achei maravilhoso, cara, achei doido demais. Porque além dos deuses estarem evoluindo, né, na época de Conan vai ter o Mitra, que seria um senhor barbudo na túnica, né? Então os deuses também vão evoluir, mas o do fogo ele não morreu. Por quê? A humanidade está evoluindo tecnologicamente. Da idade do bronze, a humanidade está descobrindo a metalurgia. Então a era do aço está nascendo. É isso que ele quer dizer aqui, né? Que o deus do fogo, ele tá até mais fraquinho, mas ele não está completamente morto. Por isso que quando o Crom ataca o deus do fogo e o mata, né, a sua essência é transferida totalmente para Crom, dando assim a última ingrediente, a última pitada que o Crom precisava para se forjar num deus. E eu estou usando esse termo se forjar em um deus não à toa. Por quê? Crom vai se jogar em um vulcão onde todos os ingredientes, a túnica, a coroa, a espada, o amuleto e a essência do deus do fogo que está em si vão se fundir, vão derreter tudo em uma coisa só. Como ele tem a essência do deus, né, ele está imortal, então ele se levanta como um novo deus da montanha e do fogo e da forja, que é Crom, né? E isso é de suma importância, porque o povo bárbaro da Ciméria, que é o povo do Conan, ele realmente evoluiu ali de uma linhagem entre Atlantes e Pictos, dando origem aos Cimérios, né, que são povos bárbaros, não selvagens mais, mas que são excelentes artesãos de armas e utensílios de aço. O pai do Conan era um artífice de armas, era um artífice do metal. Cara, olha só que foda! O deus, né, do Conan, ele só ensina isso,
que você tem que ter coragem para ir atrás dos seus objetivos, né? E ensina os instrumentos para você ir atrás disso, que é o fogo, que é o aço forjado, tanto na sua forja, mas no fogo da sua batalha, né? Fogo e vento vêm do céu, dos deuses do céu. Mas Kron é o seu deus. Kron, e ele vive na Terra. Uma vez, os gigantes viveram na Terra, Conan. E na escuridão do caos, enganaram Kron. E tiraram dele o enigma do aço. Kron ficou zangado. E a Terra tremeu. Fogo e vento atingiram os gigantes e seus corpos caíram nas águas. Mas em sua ira, os deuses esqueceram o segredo do aço e o deixaram no campo de batalha. E nós que o encontramos, somos meros homens. Não deuses, nem gigantes. Meros homens. E o segredo do aço sempre levou em si um mistério. Você tem que aprender seu enigma, Conan. Tem que aprender sua disciplina. Pois em ninguém neste mundo você pode confiar. Homens, mulheres ou feras. Nisto você pode confiar. Cara, muito poético mesmo essa HQ. Eu adorei, né, esse sentido, principalmente quando você sabe um pouco mais dessa mitologia ali do Conan, né, principalmente a mitologia escrita ali por Robert Howard, né, em todo o seu alcance. Dito isso, para quem não tem, né, todo esse viés do Howard, como eu, né, um maluco de Conan, maluco de Robert Howard, vai gostar da HQ também, porque o que eu descrevi para vocês aqui, basicamente é God of War, né? God of War é isso, é o Kratos indo nas missões, ganhando armas e poderes maiores para conseguir destruir um deus no final, que também já é um chupinzado de Hércules, né? Que Hércules tinha que fazer os 12 trabalhos para conseguir a sua divindade entre os deuses do Olimpo, né? Para você ver, eu não sei se isso foi puxado, planejado pelo autor, mas eu também vi essas semelhanças nessas histórias que a gente gosta também. Por isso que eu acho que tanto pessoas que não leem tanto Conan vão gostar dessa HQ tanto quanto eu gostei, né? Mas é isso que eu tinha para falar desse gibizão novo Gold Edition da Mythos, minha gente. Cara, gostei muito, eu recomendo. Gente, por favor, compartilhem, comentem aí o que vocês acharam. Vocês acharam outras ligações com o universo de Conan? Acharam outras ligações com o universo do Recall? A gente aqui, vocês que estão acompanhando, né, a saga do Conan, desde lá do volume 1, né, o que vocês acharam dessa HQ? Ela conecta com o universo do Conan ou ela conversa mais com o Kratos do God of War? Dizem aí, se você está ouvindo no YouTube, comente. Se você está ouvindo no Spotify, também comente. Ou se você estiver em outra plataforma, avalie-nos da forma que for. E a gente se vê numa próxima parte de Conan. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira Herbert Richards.